temos ser gratos por este meio que podemos chegar tão longe e por isso nós queremos saudar a todos os irmãos e que o Senhor vos abençoe e que sejamos verdadeiramente abençoados com a sua palavra. Então, um abraço para todos. Vamos ler então o capítulo 4 da carta aos Colossenses e vamos então estudar a palavra do Senhor. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservarai a oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto e depois outro irmão que tenha algum pensamento para partilhar connosco. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, pois este é um momento muito importante para adorarmos ao Senhor através das Escrituras. No nosso estudo, Colossenses 4, no verso 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Você se considera um servo de Cristo? Você de fato serve ao Senhor em sua causa? Conhece a causa de Deus? Está se envolvendo? Muitas pessoas não querem se envolver, pois pensam que não têm o entendimento adequado das Escrituras. Não conhecem bem a Bíblia, então ficam se afastando. Outros entram com boa vontade e começam a servir, a trabalhar, a se dispor, mas por pouco tempo. Depois inventam uma desculpa. Não tenho tempo, tenho outras atividades e vão se afastando. O que acontece com estas pessoas? Podemos comparar a Igreja do Senhor, a Igreja da Graça, com o povo de Deus quando saiu do Egito e caminhava pelo deserto. Como murmuravam, como reclamavam. Falta de comida, falta de água, as paneladas do Egito, e murmuravam de cansaço, da distância, da ausência. Não podemos pensar que somos servidos por Deus o tempo todo. Nós temos que ter a mente de que estamos a servir ao Senhor. Ele é o maior, nós somos o menor. Quero ilustrar aqui um fato
O Fernando adora ilustração com os animais e o que podemos aprender com os bichos, tantas coisas. Essa história é muito conhecida de cada um de nós e ela retrata muito bem a visão que cada um tem da obra de Deus. Conta-se a história de 6 cegos que foram conhecer um elefante. Chegaram perto daquele grande animal e o primeiro tocou na pata do elefante. E ao tocar ele disse, nossa, é como uma árvore. O outro então tocou, foi na orelha do elefante e falou, isso é uma grande couve, uma folha, como se fosse uma Vitória Régia. Outro então tocou na tromba do elefante e falou, não, isso aqui é uma cobra. Outro então encostou no rabinho do elefante e falou, é um chicote. Outro então, tateando e encostando na barriga, declarou, é uma grande rocha, uma pedra. O que encostou na barriga e aquele que encostou na tromba, e por último veio um e espetou a mão nas presas, no marfim, e falou, é uma espada. Essa experiência revela o modo, a forma como nós, muitas vezes, temos uma visão limitada da obra de Deus. Cada um imagina que a obra de Deus representa aquela faceta e não consegue enxergar a importância do todo, da vontade de Deus com toda a obra. Por isso se afastam, por isso buscam desculpas. Serviço cristão é um grande privilégio, é uma bênção poder servir. E cada vez que servimos, aprendemos cada vez mais. Não é fácil, de fato, há muitos desafios, mas a vitória em servir, a alegria de ver um amor realizado, aquele sabor de vitória é inigualável. Os colossenses conheciam este servo de Cristo, Epáfras. No primeiro capítulo, no verso 7, ele que fundou a igreja como um grande pregador, falou sobre Deus. Agora, no verso 12 do capítulo 4 de Colossenses, nós vamos encontrar um homem intercedendo, orando, e o apóstolo Paulo, observando este homem, que soube falar sobre Deus e agora sabe falar com Deus. E podemos e devemos aprender a ter estas atitudes. O caráter deste homem, ele era dos nossos, dos vossos. Alguém conhecido de caráter e de reputação. Mais ainda, um servo de Cristo. Alguém que mostrava de fato o seu interesse e a sua preocupação. A sua oração pela sua igreja demonstram alguns propósitos que devemos cultivar em nossa vida de oração. Podemos destacar que ele fez da oração uma arma de guerra. Veja você que este combatendo, a palavra que aparece no verso 12, agonizomai, a palavra do original, que vem o português, agonia, lutar, intensificadamente, intensamente. E não uma oração esparsa, uma oração que você levanta e vai embora e esquece do que falou. Ele ora continuamente, incansavelmente. E mais ainda, o propósito desta oração demonstra firmeza. Firmeza para resistir os falsos mestres do gnosticismo, com os seus misticismo, o sobrenatural, querendo desviar da fé na palavra de Deus. Mais do que firmeza, orando intensamente para que aqueles irmãos atinjam a maturidade. Maturidade para conservar firmes, para se conservar perfeitos, completos, maduros, não ser enganados ou iludidos por alguma falsa religião
uma facilidade de obter bênçãos. E por último, ele ora por convicção. Progredir na verdade para não ser iludido. Crescer para vencer. Por isto, Epáfras ora intensamente, lutando para que esta igreja se estabeleça. E assim também a nossa visão da obra de Deus seja completa. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Graças a Deus por aquilo que nós já ouvimos já acerca do versículo 12 do capítulo 4. Vamos ler mais uma vez o capítulo 4, versículo 12, que diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Cada declaração que está aqui é qualquer coisa. Mas eu hoje quero me deter apenas sobre Epáfras, a pessoa de Epáfras. Epáfras significa gracioso e significa fascinante. Porque de facto alguém gracioso é fascinante. E o que é alguém ser gracioso? É alguém estar impregnado de graça. Uma pessoa graciosa é uma pessoa que compreende a graça e que se enche dela. Era assim Epáfras. E já lá vamos. Quando nós de facto percebemos a graça de Deus e nos enchemos da graça de Deus, e atenção a este pormenor, que é um pormenor que pode passar despercebido nas epístolas de Paulo, e ele está lá, nós de facto tornamos-nos fascinantes. Aliás, só uma maneira de sermos fascinantes é andar perto de Deus, e é apropriarmos da graça de Deus. Não é por acaso que repetidamente nas epístolas de Paulo, normalmente pelo fim das epístolas, mas não só, nós lemos assim, por exemplo, em Tito 3,15 o apóstolo diz assim: a graça seja com todos vós. Vocês pensam que são palavras de circunstância? Pensam que são uma mera saudação? Quando ele diz que a graça seja com todos vós, ele deseja que todos se encham de graça, para que todos sejam fascinantes. A graça realmente fascina e é uma coisa maravilhosa. Em Colossenses no capítulo 4 e no versículo 18, nós lemos assim, portanto, 6 versículos mais abaixo, nós lemos assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que a veio de Laodiceia lede a vós também. Eu citei aqui o versículo 18, mas não era o versículo 18 que eu queria dizer. É o versículo 18, eu estava a ler o 16. Eu, de facto, estou mesmo... José, estamos juntos. Eu também não estou bem. Então, no versículo 18, sim, eu estava a ler o 16, peço desculpa, porque o 16 quase que parece o 18, para um indivíduo que está dificultado na vista. Lemos assim: saudação da minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Cá está mais uma vez esta tónica que aparece nas várias epístolas, ele desejando que a graça fosse com os crentes. Quando nós pegamos na carta que ele escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 1, é curioso ele dizer assim a Timóteo, isto é mesmo importante, é mais importante do que aquilo que a gente imagina, a graça na minha vida. Eu sei que nós fomos salvos pela graça, mas a graça, diz Paulo a Tito, também é professora. Ela não é só salvadora. A graça não apenas salva, ela ensina. E ensina-nos a viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Notem, ensina-nos a viver de uma forma sóbria, de uma forma justa, fazer o que está certo e de uma forma piedosa. Andar com Deus. É o que a graça faz. Mas a graça faz mais do que isso. A graça, nós precisamos da graça de Deus não somente para sermos salvos e para vivermos essa tal vida que ele fala ali a Tito, mas para servir. De que o nosso irmão Alberto falou, consideras-te um servo? Tu serves.
Sabes o que é que habilita a servir? É a graça, é a compreensão e a apreensão da graça. Não há nenhum mérito em nenhum de nós. Ou vocês pensam que aqueles que servem são mais do que os outros? São exatamente iguais. Só que há alguns que apreendem mais e apropriam mais a graça de Deus nas suas vidas. E então no capítulo 2 e versículo 1 ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. É a graça que nos fortifica, que nos dá força, que nos fortalece. É a graça. Vocês já repararam, eu se ficasse aqui, ficava aqui toda a noite a falar acerca disto, mas vou dar apenas assim uns pequenos pontos para nós podermos perceber, porque às vezes passamos por isto isoladamente e não na sua globalidade. Somos quase como aqueles que estão a olhar para o elefante. Como os cegos que olham para o elefante. E nós temos que olhar para o elefante na globalidade. Quando o apóstolo Paulo estava em grande dificuldade física, de saúde, e nós ainda há bocado estivemos a orar aqui também pelos que estão com problemas de saúde, o apóstolo Paulo, o Senhor virou-se para ele e disse assim: ó Paulo, a minha graça te basta. Vocês já repararam que a graça de Deus é tão maravilhosa que ela basta para um sofrido, para um doente, para um enfermo, para um atormentado, para alguém que está ali com uma grande dificuldade física? A graça é mais importante que aquilo que vocês imaginam. Ela faz mais coisas do que aquilo que a gente sonha. E então, depois a seguir, nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 6 e versículo 24, mais uma vez, eu cito: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cito, mas vocês vão lá ver, que é para vocês verem com os vossos olhos. Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Agora, aqui um pequeno detalhe adicional. Para além de ele desejar que a graça seja com todos, como ele já vai citando noutras cartas, e nós já vimos que eu citei 2 exemplos, nós aqui lemos um detalhe delicioso, muito importante. Sabem qual é? A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Nós apropriamos-nos desta graça, bebemos desta graça, recebemos desta graça, fortalecemos-nos nesta graça, amando o Senhor em sinceridade. Isto é muito importante. Como é que está o meu amor com o Senhor? Em sinceridade. Porque é do amor com o Senhor em sinceridade que nós recebemos esta graça. A graça seja com todos. Com todos com quem? Os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e versículo 1, eu não posso deixar de olhar para o elefante na globalidade. E reparem que eu não vou falar do elefante na totalidade, vou só falar um bocado, ok? Porque senão o que mais temos daqui. Mas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 1, o apóstolo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Aquelas igrejas na Macedónia tinham recebido graça. Porque uma coisa é assim, uma coisa é o apóstolo dizer assim: que a graça seja convosco, que a graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo. E depois vermos alguém com graça. As igrejas da Macedónia, estas tinham graça, amavam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Estes irmãos tinham apropriado a graça. E a graça em que aspecto? Tomem atenção, porque isto é muito importante. Eram crentes pobres. Se lerdes a carta aos Coríntios, no capítulo 8, vocês vão ver isso. Eles eram crentes pobres, mas pobres mesmo. E da sua pobreza, deram muito para a obra de Deus financeiramente. A graça de Deus manifestou-se na carteira, no bolso. Manifesta-se na doença, manifesta-se na carteira, manifesta-se no serviço. Enfim, a graça de Deus manifesta-se toda ali. Continuando. No capítulo 1 e versículo 14 da primeira carta a Timóteo, e esta passagem também vocês devem lê-la, porque é muito importante nesta relação, é acerca do apóstolo Paulo, e ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus, a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo. Eu, quando olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo graça superabundante. Aquele homem transpirava e transbordava graça, que é isto que Deus espera de nós. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, vocês sabem que o apóstolo Paulo foi de uma realização
quase de super-homem. E eu já lá vou ao super-homem. Porque todos nós podemos ser super-homem. Todos nós podemos ser, mas não é o super-homem da fantasia. Não é o super-homem da fantasia da bonecada. É super-homem a sério. Todos nós, e eu vou repetir, todos nós, os improváveis mesmo, podem ser super-homens. E super-mulheres. Podem ser. E devem ser. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma descrição na carta aos Coríntios daquilo que ele realizou. Só um super-homem. Vocês viram aquilo que ele realizou? Eu agora não vou ler todo o contexto, mas ele chegou a um ponto e diz assim no versículo 10: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Vocês estão a ver um homem, olha, vocês estão a ver um homem transformado. Aquele indivíduo era Saulo. Não se esqueçam. Paulo era Saulo. Vocês estão a ver Saulo? Estão a ver Paulo? Que mudança! Que coisa incrível que aconteceu! Sabem o que é que fez isso? A graça. A graça transforma. Pela graça de Deus, eu sou o que sou pela graça. E depois ele diz assim: e a sua graça para comigo não foi vã. E esta aqui é uma tónica que eu não posso deixar de sublinhar. Infelizmente a graça de Deus está a ser vã para muitos. Porque a graça quer operar, a graça quer fazer, a graça quer realizar. E está a ser vão. Porque nós não estamos a apropriar a graça. Mas ele diz: a sua graça para comigo não foi vã. Está à vista. O que é porque alguém poderia pensar: eu não estou a exaltar. Aquilo que eu sou pela graça. Ou vocês pensam que aquilo que eu sou é por mérito próprio? Pensam que eu é que sou um indivíduo, que não há igual a mim, como Paulo? Não, o Paulo que vocês ficam tão impressionados, que é uma pessoa fabulosa, ele é o que é pela graça. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Fantástico, não é? Isto é super-homem. Trabalhei muito mais do que todos. Olha, vocês querem somá-los a todos? 1, 2, 3, 4, 5, somem. Fizeram menos do que ele. Ele fez mais. Eu já lá vou. Para vocês, eu vou-vos apontar 2 super-homens. Daqui a nada. Para além de Paulo e de Epáfras. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que está comigo. Ele não está sempre a dizer: a graça seja convosco. A graça seja convosco. E eis que agora a graça está comigo. E a graça estando comigo, eu trabalho mais do que todos. A graça estando comigo, eu sou aquilo que vocês veem que eu sou, e não pensem que é mérito meu, porque é da graça. Bem, eu gostaria de poder ser capaz de explicar isto tudo, no espírito disto tudo, mas eu espero que o Espírito de Deus possa falar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, foi a passagem que nós lemos, ok? Foi a passagem que nós lemos, eu citei-a 2 vezes. Quem recebe esta graça sabe que é tudo imerecido. Por isso é que Epáfras era um destes. Epáfras era um destes que tinha recebido a graça, que apropriava a graça. E ele fez jus ao nome, ao significado do nome. Ele era gracioso. Fascinante. Mas quem recebe tudo isto sabe que tudo aquilo que recebe é imerecido, porque é graça, é imerecido. Epá, não há mérito em nós. Não há nenhum mérito em nós. A coisa que me impressiona em Epáfras, porque é dele que estamos a ver, mas eu não podia deixar de falar nestes casos para percebermos Epáfras. Eu quero que vocês reparem que Epáfras estava focado no Senhor. O segredo está aqui. Paulo estava focado no Senhor. Epáfras estava focado no Senhor. É quando nós estamos focados no Senhor que tudo isto acontece. E eu quero que vocês reparem neste foco de Epáfras no Senhor, nisto em particular. Ele era de Colossos. Tudo indica, e nós já estudamos isso no capítulo 1, que a igreja em Colossos começou através dele.
A Bíblia mostra que ele é que ensinou as Escrituras aos crentes colossenses. No capítulo 1, versículos 6 e 7, lemos assim, Colossenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele fala na palavra do Evangelho, Paulo, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E eu aqui gostava que vocês reparassem neste detalhe que está aqui, quando lemos assim. Desde o dia que ouvistes, versículo 6, parte final, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras? Sabem o que é que está aqui escrito? Sabem o que é que está aqui escrito entre várias coisas que estão aqui? Uma que está aqui que não pode escapar a nenhum de nós. Quando nós lemos que eles conheceram a graça de Deus em verdade, não é? Podemos dizer que eles conheceram a graça de Deus ao vivo. Eles conheceram a graça de Deus ao vivo. Conheceram a graça de Deus em carne e osso. Como aprendestes de Epáfras. A graça de Deus em verdade estava em Epáfras. E o que é curioso é que não era apenas Epáfras que era de Colossos. Onésimo também era de Colossos. Aliás, reparem no capítulo 4 e versículo 12, quando nós lemos assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. E o que é que lemos acerca de Onésimo no versículo 9, perdão? Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Ambos são dos vossos. Onésimo e Epáfras. Eles eram ambos colossenses. Agora, a questão é esta. Onésimo é enviado a Colossos por Paulo. Onésimo é enviado. Nós lemos no versículo 9, eles farão saber tudo o que por aqui se passa, ele e Tíquico. Mas Onésimo é um colossense e vai ser enviado à igreja em Colossos. Mas Epáfras não. Epá, eu vou-vos dizer uma coisa. O normal era que Epáfras lá fosse, por todas as razões. Porque fundou a igreja, porque os ensinou, porque os tinha no coração, porque tudo aquilo que lemos acerca dele e da igreja é uma coisa fabulosa, e era um motivo para dizer assim, não, Epáfras, se há alguém que deve ir a Colossos, é Epáfras. Certo? E havia a tentação, poderia haver a tentação humana de Epáfras viver dos louros. Aquela foi a igreja começada por mim, aqueles crentes têm crescido, devem-no muito a mim, essas coisas todas estão a ver, até mesmo sem maldade, mas assim até involuntariamente e inconscientemente, ele poderia ser levado a querer ir também um pouco por causa dessas tais ligações. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é isto. Epáfras, quem está dominado pela graça, não fica com os resultados. Não se fascina com os resultados do desempenho. Fascina-se com o Senhor. Porque quem está cheio de graça tem os olhos só para o Senhor, não tem para mais nada. E isto para mim é fabuloso. E é isto que eu vejo nele. Só tinha olhos para o Senhor. Onésimo foi, Epáfras não foi. Epáfras está focado no Senhor, não está focado no ministério, não está focado. E depois há outra coisa, atenção, há outra coisa. Só a graça de Deus é que pode fazer isto, por isso é que isto é para super-homens. Mas a graça de Deus é que torna as pessoas super-homens. Porque a questão é esta. Ele não foi a Colossos, onde seria recebido em ombros. Digo eu. Faça aquilo que ele lá fez. Faça aquilo que ele representava para eles. E preferiu ficar com um prisioneiro, com Paulo na prisão, com tudo o que isso significa que é de mau.
Só mesmo a graça de Deus é que pode levar alguém a escolher como alternativa uma situação, humanamente falando, desvantajosa. Epáfras é mesmo um herói. E ele vence onde muitos têm perdido. Porque os heróis são assim. Os heróis vencem onde muitos perdem. E um exemplo onde ele vence onde muitos perdem é na questão da oração. Vocês já repararam que o versículo 12 diz combatendo sempre? Não é combatendo às vezes. Sempre! Em posto de combate permanente na oração. Em agonia, como disse o nosso irmão Alberto e bem, permanente. Isto só a graça de Deus é que pode fazer isto num indivíduo. Agora, para terminar, que o Senhor nos ajude a todos nós a atentarmos para aquilo que a Bíblia diz, a graça seja convosco e seja mesmo connosco, pela graça de Deus. Que a gente tenha a capacidade de a perceber, de a apropriar e de a viver. E vocês vão ver o que é que vai acontecer. Ainda agora, quando lá estive no Norte, eu tive a ocasião de falar, fiz a uma igreja, falei sobre isto mesmo, em detalhe, a outra fiz uma referência de passagem. Pedro, quando Pedro foi pescar, eles eram 7, não estavam lá os 12. Depois do Senhor ressuscitar, foram à pesca. E quando eles foram pescar, a Bíblia diz que a rede se encheu de tal forma, mas não rebentou. Ao contrário da primeira pescaria em que a rede se rompeu. Isso tem um significado que não vou falar aqui, agora. Mas diz a Bíblia que a rede estava tão cheia de peixe, que não arrebentava, que os discípulos não conseguiram puxá-la. Está em João capítulo 21. Lê e vê que eles não conseguiram puxá-la. Ela, da altura, naquele percurso, para resumir, João disse, olha o Senhor, que estava na praia. Pedro não quis saber de mais nada. Mandou um salto para a água, foi em direção ao Senhor. Ele só tinha olhos para o Senhor. E quando nós só temos olhos para o Senhor, como Pedro, ele não ficou focado na grande pescaria, no resultado do ministério, na vitória alcançada, ele não ficou a olhar para aquilo, como Epáfras também não ficou a olhar para os feitos conseguidos em Colossos. Não, ele tinha olhos para o Senhor. Sabe o que aconteceu por ele ter olhos só para o Senhor? Quando ele chegou à praia? Diz a Bíblia que a rede tinha 153 grandes peixes. Quando ele chegou à praia, a Bíblia diz, ao pé do Senhor, a Bíblia diz que ele sozinho puxou a rede. Como é que é possível? Super-homem! Ele sozinho puxou a rede, então os outros todos não conseguiram puxar a rede. E ele sozinho puxa a rede, porque tinha só olhos para o Senhor. E último, David. Vocês ainda não repararam como é que David, o jovenzinho, que eu nem sei se era adolescente, se era menino, se era criança, eu nem sei bem o que ele era, mas ele grande não era homem. Como é que David venceu onde todos perderam? Todos derrotados em Israel pelos filisteus. Ele venceu os filisteus. Porquê? Só tinha olhos para o Senhor. De tal forma que ele até disse ao Golias, quem és tu para veres enfrentar o exército do Deus vivo, não é o exército de Israel. Estás a afrontar o exército de Deus vivo. Ele só tinha olhos para o Deus vivo. Que o Senhor nos ajude. Eu não sou capaz de explicar aquilo que eu gostaria, mas espero que o Senhor possa fazer. Que o Senhor nos ajude. Eu acho que podemos ficar por aqui, porque eu acho que é isto que falta na igreja. E que o Senhor nos ajude a entendermos isto com clareza. Precisamos estar mais focados realmente no Senhor e que a graça de Deus nos ajude a entender isto. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por este tempo tão precioso na Tua presença
e onde falamos de coisas tão preciosas, tão importantes. Senhor, que Tu nos ajudes a suprir aquilo que nos falta para termos um entendimento claro acerca daquilo que realmente é importante na nossa vida. E percebermos que o que é importante na nossa vida és Tu, Senhor. Ajuda-nos realmente a estarmos focados em Ti. A Tua graça, Senhor, que se manifestou e continua a manifestar para conosco, e que de facto, Senhor, a Tua graça nos leve a compreender coisas tão importantes para sermos aquilo que realmente Tu queres que nós sejamos. Pai amado, abençoa a Tua palavra nos nossos corações, tanto de nós que estamos aqui, como aqueles que vão ouvir, que esta palavra não volte vazia, Senhor, mas cause impacto na vida de cada um de nós, produza o resultado, o fruto que Tu queres, Senhor. Aceita a nossa gratidão pelo privilégio que tivemos de estar aqui, Senhor, e continua connosco. Leva-nos agora em bem até aos nossos lares, dá-nos uma noite de paz e descanso, e Senhor, se amanhã nos concederes a graça de vivermos, ajuda-nos a viver para a Tua glória. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado.